Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando a nossa intérprete. Hi Jéssica! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o repertório léxico, como sempre, aprimoramento de vocabulário, dentro de textos, frases e dentro do nosso conteúdo, e vamos falar sobre o presente simples. Vamos começar falando sobre o presente simples, observando um pequeno exercício. Eu quero que vocês relacionem as sentenças. Nós temos a primeira parte está em inglês e a segunda parte nós temos a interpretação. Então nós temos It's why her grades are cruddy, letra A. She's flunking out of school, letra B. E she doesn't do her homework, letra C. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observem, pessoal, o nosso exercício que nós temos aqui. It's why her grades are cruddy. A ideia dessa frase é por isso que suas notas estão ruins. She's flunking out of school. Ela vai reprovar. E she doesn't do her homework. Ela não faz a lição de casa, ok? Agora, nós temos um pequeno poema que algumas das frases que estavam no exercício anterior trazem a ideia desse poema. Então, my sister's always on the phone. My sister always on the phone, I never see her study. She doesn't do her homework, which why her grades are cruddy. My sister always on the phone, but I don't think that's cool. My sister is so popular, she's flunking out of school. Então aqui nós temos um pequeno poeminha que traz a ideia de minha irmã está sempre ao telefone. Minha irmã está sempre ao telefone, eu nunca a vi estudar. Ela não faz a lição de casa, por isso que as notas dela são ruins. Minha irmã está sempre no telefone, mas não acho isso legal. Minha irmã é muito popular, mas ela vai reprovar de ano. Claro, gente, lembrando aqui vocês que quando a gente faz uma interpretação de poema, ele perde um pouco a questão de sonoridade, né? Existe a questão da licença poética, mas nesse caso aqui, no inglês, ele tem a sonoridade das rimas e no português ele acaba ficando um pouquinho diferente. No caso, o verbo frasal, flunking out, que aparece no nosso poema e no nosso exercício, é mais usado nos Estados Unidos e significa o quê? Aprovado, reprovado ou condecorado? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Observando o nosso exercício, a expressão ou verbo frasal flunking out é usado nos Estados Unidos e tem a ideia de reprovado, né? Como ele tem lá no nosso poema, She's flunking out of school. Observem, pessoal, que nós vamos falar de presente simples. No nosso poema, ele traz a ideia de uma rotina, de um fato, então a gente utiliza o termo o presente simples. No presente simples, nós temos, como já foi dito, 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma negativa do presente simples, ou do simple present, é necessário nós acrescentarmos uma auxiliar, do not, para que a frase fique na negativa. Mas do not, na forma contraída ou na forma abreviada, passa a ser don't, muito utilizado dentro da conversação, e é usada para as pessoas, primeira e segunda do singular, I e you, e as pessoas do plural, you, we, you, they. As terceiras pessoas do singular, he, she e it, passam a utilizar a expressão does not ou doesn't. E lembrando que o verbo, quando nós trabalhamos com a forma negativa, nas terceiras pessoas do singular, elas estarão na forma base, quer dizer, elas não vão mudar a forma de escrita, continuam sempre como se fosse nas frases afirmativas. Por exemplo, no nosso exercício aqui, vocês vão observar e colocar a frase em destaque, The girl from the poem has good grades, na sua forma negativa. Qual delas? A. The girl from the poem doesn't have good grades. Letra B. The girl from the poem don't have good grades. Ou letra C. The girl from the poem isn't have good grades. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Observem a nossa frase, The girl from the poem has good grades. A forma negativa, com base na utilização do auxiliar e a negativa, ficaria The girl from the poem doesn't have good grades. Por quê? Porque no caso, nas terceiras pessoas, o verbo have passa a ser has. Como eu disse para vocês que com o auxiliar de negação ele volta à forma base, então ele continua have para todo mundo. O que vai mudar aqui é a questão do sujeito e da auxiliar, ok? Na forma interrogativa, nós vamos utilizar as duas auxiliares novamente, do e does, mas a diferença é que elas virão antes do sujeito. Então, nós vamos iniciar a frase sempre com o auxiliar quando quisermos fazer uma pergunta. No caso da terceira pessoa do singular, he, she e it, como eu disse para vocês, será utilizado o auxiliar does. Vai iniciar a frase, does she have good grades, por exemplo? Ou, does he live near here, como nós temos no nosso exemplo. Vejam que o verbo está igual, ou a forma base, o que difere são as auxiliares. Auxiliar do, I, you, we, you, they, e does, he, she, it. Então, nós temos o exemplo aqui. Do they study?
Eles estudarão? Ou eles estudam, perdão. Do you live near here? Você mora por aqui? Usando as mesmas frases, mudando o sujeito. Does she study? Ela estuda. Does he live near here? Ele mora por aqui? O que difere é a auxiliar e prestar atenção se é a terceira pessoa para o verbo sempre estar na forma base, sem nenhuma alteração, ok? Agora, turn the following sentence into the interrogative form. Então aqui nós vamos usar a expressão the girl from the poem has good grades e vamos colocar na forma interrogativa. Letra A, does the girl from the poem have good grades? Letra B, does the girl from the poem has good grades? Ou letra C, does the girl from the poem have good grades? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, a frase em questão na forma interrogativa para The girl from the poem has good grades passa a ser Does the girl from the poem have good grades? Porque, como eu disse para vocês, nós vamos iniciar a frase com does, vamos ter o verbo na forma base, que é o caso have, e uma lembrança, toda vez que nós colocarmos forma interrogativa, completamos a frase com um ponto de interrogação. Porque, como nós sabemos, o nosso falante, o nosso ouvinte, ou até mesmo o estudante, ele precisa observar que a estrutura indica que é uma pergunta, ok? Temos um pequeno texto. Dear Mrs. Thompson, I don't think Laura has a bad memory for languages. She's a bright student. Maybe your daughter lacks interest, or she doesn't like the subject for one reason or another. Perhaps she's studying at the wrong time of the day. You say that she tries to study. Why doesn't she really study? Nós temos uma pequena carta que é indicada a alguém. Cara senhora Thompson, eu não acho que Laura tenha uma memória ruim para línguas. Ela é uma estudante exemplar. Talvez sua filha, a falta de interesse de sua falta de interesse de sua filha, ou ela não gosta da matéria por uma razão ou outra. Talvez ela estude em horários errados durante o dia. A senhora diz que talvez que ela tenta estudar. Por que ela realmente não estuda? I mean, study and not try to. Sometimes people pretend to study, but unconsciously, they don't pay attention to what they are doing. Ask Laura to talk to her teacher before it is late. Quer dizer, estudar e não tentar. Às vezes as pessoas fingem que estudam, mas inconscientemente elas não prestam atenção no que estão fazendo. Peça a Laura falar com a professora dela antes que seja tarde. Ken Clover, coordinator, ou o coordenador. O nosso texto traz algumas questões. Mrs. Thompson's write to Mr. Clover in condition of A. A senhora Thompson escreveu primeiramente, que aqui é uma resposta, escreveu primeiramente ao Sr. Clover na condição de student,
Mother or teacher? Na segunda questão, Laura doesn't learn English well, doesn't pay attention in school, or don't study English with attention. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, observando, né? Mrs. Thompson writes to the Clover, Mr. Clover in condition of a mother. Né? Então, a senhora Thompson escreve ao Sr. Clover, mas na condição de mãe. E Laura doesn't learn English well. Laura não estuda ou não aprende inglês muito bem. E aí, na resposta do Sr. Clover, ele diz que é para a mãe prestar um pouquinho de atenção, deixar que ela evite que tente e realmente seja um estudo mais efetivo. Ready for the quiz? Vamos para o nosso quiz? Aqui nós temos duas perguntas. A primeira eu quero que vocês observem e completem com a auxiliar correta. Ernesto and Pedro work with us. Ernesto e Pedro trabalham conosco. Temos doesn't, don't or aren't. Qual dessas três expressões vão preencher corretamente a nossa frase? E na segunda pergunta, she works at the bank in downtown. A forma interrogativa da expressão she works at the bank in downtown seria A, B ou C. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Então, pessoal, observando a nossa primeira questão, Ernesto e Pedro don't work with us. Observem que aqui, por que não é doesn't? Porque nós temos dois nomes, Ernesto e Pedro. Então, aqui seria a segunda pessoa do plural. Então, don't work with us. E na forma interrogativa da frase, she works at the bank in downtown, ficaria, does she work at the bank in the downtown? Porque, lembrando que nós temos auxiliar does, temos o verbo principal na forma base e o ponto de interrogação. O verbo na forma afirmativa aparece como works, na forma interrogativa, e na negativa também aparece como work, porque nós vamos sempre ter uma auxiliar junto, ok? Students, nessa aula nós ampliamos o nosso repertório lexical por meio dos textos e aprendemos sobre o presente simples, na sua forma negativa e interrogativa. Lembrando sempre que vou trabalhar com forma negativa, eu preciso lembrar da utilização das duas auxiliares, don't e doesn't, se for don't para I, you, we, you, they, e doesn't se for para as três pessoas do singular, he, she, it. Lembrando também que doesn't sempre vai acompanhar o verbo na forma base. O que é isso? Sem nenhuma alteração que acontece, as alterações, as mudanças lá na forma afirmativa. Na forma interrogativa, nós vamos ter a situação semelhante, com o verbo auxiliar iniciando a frase, do ou does, o sujeito, seja ele qual for, primeira, segunda pessoa do singular ou as pessoas do plural, e as terceiras pessoas do singular, no caso de does, o verbo sempre na forma base, acompanhado também do ponto de interrogação, do complemento da frase e o ponto de interrogação no fim da questão interrogativa, ok? Então, ficamos por aqui. See ya e até breve.